Fala galera! E aí, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Muito legal estar aqui com vocês para mais uma live tradicional de quarta-feira. Só que hoje ela é um pouquinho diferente. Parece que eu estou ao vivo, mas na verdade eu não estou ao vivo. Eu hoje tomei uma precaução de gravar essa live para vocês porque eu estou viajando, estou em trânsito. E se acontecer algum problema de atraso no voo, qualquer coisa assim, eu não queria deixar de cumprir o meu compromisso com vocês de estar aqui nessa quarta-feira trazendo conteúdo de valor. Então eu já deixei gravado essa live aqui para trazer esse conteúdo muito legal para vocês, mas não percam nadinha do que vai ter aqui, porque vai ter, além de ter muita coisa legal, no final dessa live você vai sim ter a oportunidade de interação comigo, como você sempre tem todas as quartas-feiras. A gente vai abrir caixinha de perguntas e eu vou estar lá no Instagram respondendo as suas dúvidas, tirando as suas dúvidas. Então não se preocupa que a gente vai ter muita interação aqui, beleza? Então, galera, antes de qualquer coisa, como eu sempre digo para vocês, se vocês estão gostando de todo o conteúdo que vocês estão vendo por aqui, moçada, é aqui o lugar para estar. Esse é o lugar onde a gente congrega arrematantes experientes e os novatos que estão chegando. Se vocês fazem parte da turma dos novatos, não esquece de deixar um hashtag novato aqui no chat, a gente quer saber quem vocês são, a gente quer cuidar de vocês, nutrir vocês para que vocês logo cheguem a ser os verdadeiros Jedis dos leilões de imóveis, como os meus Jedizinhos que estão aqui nesse cantinho, em homenagem a vocês, meus queridos Jedis dos leilões de imóveis, ou futuros Jedis dos leilões de imóveis. E ao mesmo tempo aqui a gente também tem a galera do pelotão de elite dos arrematantes profissionais do Brasil, a galera dos velhacos, a galera que aqui são os arrematantes que estão dominando o pedaço dos leilões de imóveis do Brasil. Se você faz parte da turma dos velhacos, não esquece de deixar um alôzinho, manda um hashtag velhaco aqui no chat que a gente quer saber quem vocês são. E se vocês estão gostando disso tudo aqui, moçada, primeiro passo para fazer parte dessa grande comunidade de arrematantes profissionais, para fazer parte dessa irmandade é muito simples. Se inscreve aqui no canal, aproveita, ativa o sininho das notificações, porque essas lives e outros conteúdos, né, eles ficam no ar por pouco tempo. Passou alguém aqui voando aqui pelo lado. Mas vamos lá, essas lives ficam no ar por uma semana. Depois de uma semana elas saem correndo tão rápido quanto esse carro que passou por aqui. Então eu tenho certeza que vocês não querem perder absolutamente nada disso. Então ativa o sininho das notificações, aproveita e deixa aquele like maroto, afinal de contas, o dedinho não vai cair. Senta o dedo nesse like, aproveita e compartilha. Ah, Renato, como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Se você está no celular, fecha o chat um minutinho, clica em compartilhar, WhatsApp, e aí marca 1, 2, 3, 10, enfim, 50, quantos amigos você quiser marcar, amigos, parentes. E olha, eu garanto para você, você não vai deixar de fazer uma única arrematação por conta disso. Sabe como é que eu posso garantir isso para você? Bom, eu tenho mais de 700 alunos e não deixei de fazer uma única arrematação por conta disso. O mercado tem centenas de milhares de oportunidades e você não vai deixar de arrematar por conta de ter ajudado alguém a entender mais sobre esse mercado. Muito pelo contrário, provavelmente você vai conquistar alguém para trocar ideia ou até mesmo um parceiro de negócio. Então, não deixa de compartilhar essa live, porque tenho certeza que você pode transformar a vida de outras pessoas. Então, galera, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês de forma objetiva sobre as 3 coisas que vão garantir que vocês tenham uma desocupação eficiente e segura. E eu sei que esse é um passo que muita gente assim, morre de medo, muita gente tem muita preocupação quanto a esse tema, sejam arrematantes que ainda nem começaram a trilhar essa jornada, ou seja, os arrematantes que estão em início ou em meio de jornada, muitas vezes têm grandes preocupações acerca desse tema. E hoje a gente vai abordar sobre os 3 aspectos que são fundamentais para você ter essa jornada segura, eficiente da desocupação e para você ver que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, não é um problema tão grande assim e que, na verdade, não é nem tão longo, nem tão caro e nem tão demorado e nem tão complicado quanto as pessoas pensam que é. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar pelo item número 1 da nossa lista. E no número 1 da nossa lista, você precisa se livrar de uma vez por todas de preconceitos inúteis que não vão te levar a lugar nenhum. Eu sei que esse mito da desocupação é uma coisa que muitas pessoas sentem, sofrem
e que, aliás, um dos temas que muitas vezes impedem pessoas que poderiam estar trilhando jornadas incríveis através dos leilões, conquistando coisas incríveis para si, para suas famílias, e deixam de trilhar essa jornada, acima de tudo, pelo medo relacionado a esse tema. A mídia também contribui para isso, né? Quando a gente vê reportagens, ou quando a gente ouve pessoas que não conhecem sobre esse tema falando sobre essas questões, é muito comum dizerem coisas como: ah, mas você não tira o cara depois da casa dele, ah, mas é o bem de família. Eu já ouvi essa frase, inclusive, de advogados, né, que deveriam conhecer do ponto de vista técnico com mais profundidade. Ah, Renato, mas como que não conhece? Sabe, vamos lá. A advocacia é como medicina, você tem áreas de especialização. Às vezes a pessoa é um excelente advogado, sei lá, na área civil, numa área trabalhista, mas nunca atuou na área de leilões. Então pode ter visões distorcidas a respeito de certas questões, e que só quem está no campo de batalha conhece com tanta profundidade. Mas esse é um tema que vocês precisam entender de uma vez por todas. Muito disso é um mito infundado, um mito que não encontra relação na vida real com os aspectos dos dispositivos legais. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Diferente do que muitas pessoas pensam, a lei não protege o devedor. O devedor não é protegido, a lei não está lá para proteger o devedor, a lei está lá para solucionar questões, né, a resolver questões em prol de ambas as partes. Ela tem que zelar pelo credor, ela tem que zelar pelo devedor no sentido do rito, né? Ela não está lá para fazer com que o devedor não pague a sua dívida, ela está lá para garantir que o devedor teve ampla defesa, para garantir que os ritos legais foram devidamente cumpridos, mas ela não está lá para proteger o devedor nem para fazer com que ele fique morando num imóvel que não pertence mais a ele. Então, tira isso da cabeça, porque a lei não protege o devedor. Inclusive, a lei evoluiu profundamente nas últimas décadas, né? Buscando ser mais eficaz, buscando ser mais eficiente, buscando ser mais ágil, né? Então, a gente tem que entender isso. Agora, a gente já vai ver na frente o quanto o andamento da desocupação está muito conectado a questões anteriores. A gente vai ver lá do leilão. Então, fica com isso na cabeça, mas a lei ela não protege o devedor, e a gente tem passos que a gente olha antes que são muito importantes. Passos como, por exemplo, no sentido da lei, né, a gente tem que tomar o cuidado de ver se, né, quando eu falei sobre o ritual, foi adequadamente seguido, né, coisas como a notificação. Notificação é nada mais, nada menos do que o devedor ser avisado de atos pertinentes e importantes no momento certo do processo. Então, por exemplo, o imóvel está sendo levado a leilão, ele tem que ser avisado, não pode ser feito, vamos dizer assim, sem ciência do devedor. Então, ele tem que ser notificado. Aí muitos devedores se pegam no sentido de eu vou fugir, eu vou me esconder tal para postergar o negócio. Acontece que você não consegue fazer isso indefinidamente, né? Você tem uma crescente da tentativa de notificação para garantir que essa pessoa, de fato, seja notificada, né, da forma adequada, né, e não fique postergando e atrapalhando o processo simplesmente por fugir de uma notificação. Mas isso é um ponto importante que, se não for cumprido, pode levar a, eventualmente, um problema, até mesmo uma anulação, que é a pior coisa que pode acontecer no leilão. E aí vem uma coisa interessante, porque muitas vezes pensam, e se acontecer isso? Pô, me ferrei, perdi meu dinheiro? Não, absolutamente não. Se acontecer uma anulação, qual o resultado prático disso? Você recebe seu dinheiro de volta corrigido. Então, aquilo que é a pior coisa que pode acontecer para um arrematante, qual que é o reflexo? Vou receber o meu dinheiro de volta corrigido. Então, aí a gente começa a ver mais desdobramentos daquilo que eu falei. A legislação não protege o devedor. Inclusive, se a gente for olhar nessa ótica, ela está protegendo muito mais o credor e o arrematante do que o devedor, né? Os dispositivos legais acontecem nesse sentido. E voltando naquele ponto que eu falei há pouco sobre a questão de que a legislação evoluiu muito, buscando ser mais eficaz, ela buscou, através de promulgações como a Lei 9.514, que foi a lei que instituiu lá em 97 a alienação fiduciária. Por que ela fez isso? Ela deu uma agilidade muito maior para o credor, né? Então, o credor ficava com a garantia antes, tinha que ir para o judiciário, às vezes duelar por anos e anos e anos até conseguir retomar o seu bem, né? E aí veio a Lei 9.514 lá, 97. Veja, gente, já fazem quase 30 anos isso. Quase 30 anos. Então, daqui a pouco chegamos a 30 anos dessa lei. E é uma lei que já está aí há muito tempo e já trouxe uma mudança muito grande. Então, a gente não precisa se preocupar
com essa visão distorcida de que o devedor está sendo protegido. Da mesma forma, em 2015, hoje houve uma reforma do Código Civil que trouxe muitas mudanças importantes no processo. Ela trouxe... Peraí. Cadê aqui? Beleza, só ajustando aqui minha tela. Então, a mudança do Código de Processo Civil, ela trouxe muita evolução, ela trouxe penalidades para quem ficar entrando com recursos de forma excessiva e meramente protelatória, ela trouxe redução do número de recursos, ela trouxe agravos de instrumento concentrados em uma única peça, ela trouxe isonomia através do incidente de demandas repetitivas, a fixar a jurisprudência. Então, são coisas que vieram no sentido muito importante de dar mais essa agilidade, essa proteção legal. Então, e tudo isso traz esse entendimento do quanto a lei não protege o devedor. E aí a gente começa a demolir de uma vez por todas esses mitos, essas crenças, esses preconceitos, que na verdade só atrapalharam a sua jornada até então e que você não precisa deles, pode se remover deles. Inclusive, eu quero repetir aqui para vocês, deixei aqui de lado um artigo muito importante para o arrematante, que diz o seguinte, que é o artigo 903, que diz: qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham ser julgados procedentes dos embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação dos prejuízos sofridos. Veja, o texto dessa lei, que vem lá desse artigo que vem lá do CPC, ele mostra o quanto a arrematação é considerada um troço sério, um troço realmente rígido. Mas então quer dizer que não pode ser desfeito? Existem situações muito extremas, normalmente associadas à nulidade, e para isso tem que realmente provar que é uma nulidade, que pode acontecer uma anulação, mas é muito mais raro, gente. Então, esse artigo ele mostra o quanto aqueles mitos que muitos de nós carregávamos, a gente pode deixar eles para trás. Eles não são tão problemáticos e não vão causar tantos problemas quanto a gente pensa que tem. Então, tendo vencido esse passo número 1, que era de se livrar desses preconceitos que não nos ajudam, vamos para o passo número 2, que é a gente precisa entender que a desocupação começa antes mesmo da arrematação. Como assim, Renata? A desocupação começa antes da arrematação? Sim. Inclusive, gente, se eu for dizer assim, são 3 passos, bem curtinho para a gente trilhar desse tema. Mas entre os 3, esse que eu estou falando agora é o mais importante você ter na sua cabeça. Por quê? Porque muitas pessoas que trilham a jornada das arrematações e têm problemas, quando eu faço algumas perguntas para entender o que aconteceu, fica claro que essas pessoas não sabiam e não aplicaram esse princípio de entender que a desocupação começa antes mesmo da arrematação. E como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender as regras de funcionamento de cada tipo de leilão. Quando a gente entende as regras de funcionamento do leilão, a gente começa a conseguir entender como a gente vai se comportar, como, se o devedor se comportar, ele não vai ter êxito nessa discussão, porque aquilo não se aplica para aquela modalidade de leilão. Então, a gente precisa começar a entender com profundidade essas regras de funcionamento dos diferentes tipos de leilão. Da mesma forma, a gente precisa entender quem é e saber quem é esse devedor e quem é o ocupante. Lembrando que eles podem ou não ser a mesma pessoa. Pode ser que seja outra pessoa. Tem um devedor e tem um ocupante. Se tem um outro ocupante, quem é esse ocupante? Qual que é a relação de ocupação dele? Porque para cada tipo de ocupação, a gente tem que ter precauções diferentes. Por exemplo, se foi alguém que comprou com contrato de gaveta o imóvel, puxa, a gente precisa entender, se isso vai ter um reflexo. Se for uma dívida de condomínio de IPTU, uma dívida que pertence ao imóvel, não vai ter. Se for talvez uma dívida pelo financiamento do bem, também não vai ter problema, porque o cara não poderia ter comprado um imóvel com um contrato de gaveta que tem, por exemplo, uma alienação fiduciária. Essa transação é nula, ela é ilegal. Agora, se for um outro tipo de dívida, sei lá, uma dívida daquele devedor, da empresa daquele devedor, e ele vendeu, talvez até antes mesmo de contrair aquela dívida, o imóvel com um terceiro de boa-fé, e esse terceiro comprou com contrato de gaveta, só não foi prudente o suficiente de registrar esse contrato, bom, aí é outra história.
Aí provavelmente esse cara vai conseguir se defender e não vai ter esse imóvel perdido para leilão. Então, a gente entender essas regras de funcionamento, elas são muito importantes para a gente fazer avaliações. Entender e saber quem é esse devedor, quem é esse ocupante, como eles se comportam. Isso é central dentro do processo de desocupação. Se eu for dividir, eu sempre digo que tem dois tipos muito marcados de devedor ocupante, né? Tem o que eu chamo lá de Dick Vigarista e tem o Homer Simpson. Quem é o Dick Vigarista? É aquele cara que fica usando toda forma de artifício para atrapalhar o andamento das coisas. Os mais antigos aqui, um pouco mais de tempo como eu, vão lembrar lá do desenho da Corrida Maluca, né? A Corrida Maluca é um desenho antigo em que tinha lá vários corredores e um deles era o tal do Dick Vigarista, que tinha um cachorrinho chamado Mutley, que ficava dando umas risadinhas. E o Dick Vigarista, ele estava sempre armando planos de como é que ele ia atrapalhar o andamento da corrida, fazer com que os outros competidores perdessem. E o Dick Vigarista aqui do nosso mundo dos leilões é a mesma coisa, ele fica usando vários tipos de artifício para postergar. Ele não paga a dívida, mas ele fica postergando. Então, a gente entender, analisar isso antes do leilão, e a gente consegue analisar isso dentro do leilão, antes do leilão, seja pelo processo, quando é um leilão judicial, seja por buscar essas informações de meios diferentes, a gente vai conseguir entender que se esse cara se comportou desse jeito durante esse tempo, existe uma alta probabilidade de que ele vá continuar a se comportar desse jeito mais para frente, o que implica que provavelmente a gente vai ter um pouco mais de demora. Quer dizer que isso é um problema, que eu devo desistir? Não necessariamente. Você precisa ter consciência de que haverão reflexos prováveis de um pouco mais de demora do que um cara que, por exemplo, dentro daquele perfil do Homer Simpson, que eu disse, que era brincadeira antes, né? Quem lembra do desenho do Homer, cerveja, rosquinha, dormindo no sofá com a pança lá, dormindo em berço esplêndido. Ah, mas existe devedor assim que se comporta desse jeito? Existe muito. Que não atuam no processo, que talvez querendo adotar aquela postura meio de avestruz, né? Põe a cabeça na terra para não ver o problema, não faz nada, deixa a coisa correr e faz isso antes, durante e depois do leilão. Então, são casos que, teoricamente, você vai andar, na maior parte das vezes, o processo de desocupação sem muito obstáculo, de uma forma mais rápida, mais suave, sem muita dor de cabeça. Então, entender quem é esse devedor, quem é esse ocupante, qual é a base de ocupação, né, qual é o comportamento desse cara, é central na nossa caminhada da desocupação. E veja que essa análise que eu estou falando, como eu disse há pouco, ela é feita antes do leilão, antes mesmo de você arrematar o imóvel, quando você está fazendo a análise prévia. E aí que eu disse que muitas das pessoas que têm problemas, quando a gente começa a investigar, você vê que só iniciou começar a olhar essa questão da desocupação lá depois que eu arrematei, muito lá depois que eu já registrei o imóvel. Então, você começa a tratar antes, começa a identificar essas coisas antes, para poder saber se é um caso que tem perspectiva de me dar dor de cabeça, me dar problema, me dar demora. Tá, então faz sentido seguir nesse caso? Será que ele vai valer a pena? É um caso que a rentabilidade vale. Beleza, então vai em frente. Não, acho que não, essa rentabilidade nem é tão boa, tem outras melhores aí, acho que eu não vou seguir em frente porque aqui pode dar algum atraso. Então, você tem a capacidade anterior de poder fazer essas análises com mais profundidade, né, e tomar decisões mais acertadas se você quer seguir numa oportunidade de leilão ou se você não quer seguir numa oportunidade de leilão. Se ela vai ter uma desocupação mais simples ou se ela vai ter uma desocupação mais complicada. E aí, gente, tendo visto esse passo 2 da história de entender que o processo se inicia antes da arrematação, a gente começa a entrar no passo 3, que é como executar isso. E a forma da condução também é central dentro do processo. Como, aliás, diga-se de passagem, muitas coisas na nossa vida, não é mesmo? A forma como a gente conduz as coisas na nossa vida tem um efeito central, determinante nos resultados que a gente tem. Por que seria diferente aqui com a desocupação? Então, saber o que a gente está fazendo, entender como conduzir esses processos, né, ajudar esse processo a rodar da forma mais eficiente, mais rápida, vai ter, invariavelmente, um resultado importante na velocidade, no andamento dessas coisas, ou seja, vai influenciar e muito a condução desse processo de desocupação. E para isso a gente vai ter que entender as diferenças entre cada coisa. Eu não disse antes para vocês que a gente olhar quem é o devedor e quem é o ocupante, eles podem não ser a mesma pessoa, como ele se comporta, são importantes? São,
E aqui na hora de colocar em prática esse processo de desocupação é a mesma coisa, a gente tem que analisar as nuances, as características de cada situação, que elas vão determinar como a gente deve conduzir. E se a gente utilizar, vamos dizer assim, o remédio certo na doença certa, a gente cura. Se a gente usar o remédio errado na doença errada, as chances são que a gente pode ter até severos problemas, não é mesmo? Então, primeira coisa, vamos analisar se o imóvel está desocupado de fato, porque ele pode não estar mais desocupado. Desculpa, ele pode não estar mais ocupado, né? Ah, Renato, isso acontece? Acontece e muito. Às vezes já foi desocupado antes do leilão, às vezes nunca nem teve ocupado. Eu já fiz a arrematação que o imóvel nunca teve ocupado. Quando eu fui tomar posse, eu vi que não tinha nem o relógio de luz, estava no contrapiso, ou seja, ninguém nunca poderia ter morado naquele lugar, né? Então ele estava no estado entregue pela construtora e no edital constava como ocupado. Na verdade, quando eu arrematei, eu já sabia disso, porque eu já tinha feito as minhas investigações, já tinha buscado essas informações. Mas vamos imaginar que tivesse o imóvel ocupado. Pode ser que a pessoa tenha optado por sair logo depois que ela foi, que o imóvel foi a leilão, ou logo antes do leilão. Às vezes as pessoas se preocupam muito, têm medo de que, puxa, vai chegar o oficial de justiça aqui, vai levar meu sofá, vai levar minha TV. Isso não vai acontecer. Mas essas pessoas se preocupam com isso e até bom que isso aconteça porque é a oportunidade de desocupar de uma forma mais rápida, mais ágil. Então, às vezes antes, às vezes logo antes, às vezes logo depois do leilão, a pessoa já desocupa. Ou você pode também, a gente vai falar aqui na sequência, negociar e a pessoa já desocupar. Mas então o primeiro passo é a gente entender se ele está ocupado ou não está ocupado. Se ele estiver desocupado de fato, né, se ele realmente não está ocupado, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar o chaveiro e algumas testemunhas, né, e filmar, documentar, para gravar a entrada do imóvel, justamente com uma precaução para, no caso de eventualmente ter algum bem dessa pessoa, se esse bem tiver lá, você recolhe para o depósito, notifica a pessoa, avisa para que ela retire em 30 dias, paga esse custo, né? Mas, poxa, mas não é justo, eu vou pagar o custo lá pela pessoa? Sim, mas você desocupou mais rápido, está com o imóvel à sua disposição mais rápido, então, né, você está no lucro, na verdade, não vamos se pegar com picuinha, você está no lucro, toca o barco, faz o processo andar mais rápido. Então, se tiver, né, filma. Tem uma outra precaução que você pode tomar, que assim, aí o grau de cuidado que você vai fazer vai depender do risco desse devedor te questionar, né? Então, se, por exemplo, um devedor tipo Homer Simpson, não está dando dor de cabeça, já desocupou, né? Aí você, como eu falei, chama um chaveiro, chama umas testemunhas, filma e tá tudo certo. Puxa, eu acho que pode acontecer desse devedor me incomodar. Você pode chamar um tabelião para fazer uma ata notarial. E por que fazer isso ao invés de filmar e trazer testemunhas? O tabelião ele tem fé pública, então o que ele colocar lá vale e assim a pessoa não pode questionar, não pode não, mas tinha um cofre lá com não sei o quê. Se o tabelião foi lá e registrou que não tinha nada, ele não tem como o devedor ir lá e querer, né, criar uma circunstância para dizer que tinha algum bem que você acabou se apoderando. Porque o imóvel em si não pertence mais a ele. Então, ele pode espenear e dizer que você entrou, mas não vai ter nenhum efeito prático, porque o imóvel te pertence. Né? Então, o teu tabelionato o tabelião fazendo uma ata notarial é um grau adicional de proteção que você pode fazer. E, claro, se você quiser um nível máximo, é aquele de seguir pelo rito do processo mesmo, de pedir, seja entrando com uma ação nova quando é um extrajudicial, seja pedindo no processo que gerou o leilão dos leilões judiciais. Mas a gente já vai falar sobre esse tema agora. Então deu para entender? Se ele estiver desocupado, a gente tem diferentes rotas, diferentes caminhos que a gente pode fazer para fazer essa desocupação. Né? É muito importante a gente cuidar disso. E se estiver ocupado, como é que a gente faz? Bom, primeira coisa, vamos garantir, gente, que a gente... para que a gente precisa brigar se a gente pode fazer um acordo? Né? Para que eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, né, na área corporativa, e às vezes a gente tinha que cobrar um cliente judicialmente, isso acontece. E eu lembro que muitas vezes a gente falava com o jurídico, com pessoas muito sêniores no banco, e ele sempre usava essa frase de dizer assim, é muito melhor um acordo mediano do que uma boa demanda judicial. Isso vale para a nossa vida.
a gente pode fazer um acordo, e é muito melhor a gente fazer um acordo do que a gente entrar com uma discussão judicial que vai custar mais caro, vai levar mais tempo. Então, primeiro passo, está ocupado? Depois de 10 dias da arrematação, você manda uma notificação extrajudicial com pedido de desocupação para o PANT com uma R. Então, você registra lá, manda com uma R de recebimento para registrar que a pessoa recebeu, ou se quiser mandar, né, um entregador que peça um protocolo de recebimento, também é possível, mas é importante que você mande. E por que 10 dias úteis depois da arrematação? Porque é um prazo de recurso, que se assume prazo de recurso, então, para que levantar a bola? De repente a pessoa deixa ela estar dormindo lá, perdeu o prazo de recurso. Se ela já tiver ciência, já tiver entrado com recurso, qualquer coisa assim, aí você pode mandar antes, não tem problema, porque a pessoa já está ciente disso, já eventualmente até tomou medidas, então você manda antes, a notificação não tem nenhum problema de você fazer isso. Então esse é o passo número 1. E o passo número 2, você vai fazendo lá a transferência da titularidade, né? Se for extrajudicial, o banco vai fazer uma escritura pública e tal, e você vai fazendo essa transferência. Se for judicial, você pede lá para o juiz a carta de arrematação, e aí faz a transferência, porque isso também vai te ajudar no teu pedido de desocupação. Não é que seja obrigatório você fazer isso. Você pode até entrar com o pedido sem ter isso completo ainda. Acontece que podem acontecer de juízes pedirem isso, exigirem isso. Eu já tive casos de passar sem o juiz pedir, já tive casos de juiz até mesmo exigir isso como um pré-requisito para você pedir, distinguir a ação por você não ter, mesmo já tendo, no caso em particular que estou citando, por exemplo, já tinha a escritura, já tinha dado entrada no registro de imóveis, já tinha pago ITBI, a única coisa que não estava finalizada era o registro da matrícula, e mesmo assim o juiz foi lá e implicou, extinguiu a ação, tive que entrar de novo depois com o pedido. Então, fazer esse processo de transferência também é importante. Então, passo 1, notifica. Passo 2, dá seguimento lá na transferência, dependendo de qual for a modalidade. E o passo 3 é efetivamente entrar com o pedido. Só que aqui vai ser diferente se o leilão é judicial ou extrajudicial. Então, vamos começar pelo judicial. Se for judicial, você vai entrar com o pedido no próprio leilão, no próprio processo que gerou o leilão. E você vai entrar com esse pedido juntando também a guia de recolhimento das custas do oficial de justiça. Isso para acelerar o processo. São custas muito baixas, R$80, R$100. E aí, veja, você não precisaria fazer isso, são as partes que recolhem. Mas, olha, aí você vai fazer o pedido, daí o juiz vai mandar as partes manifestarem, aí depois que manifestar, o juiz vai falar, recolha as custas, vai levar o tempo até o cara recolher, vai levar mais um tempo até o cara juntar. Para que isso? Por R$80, R$100? Entende? Se acelera esse processo, já chega lá, o juiz já está recolhido aqui, ok, pá, dá sequência. Então já faz esse pedido e acompanha o andamento. Esse é um outro erro clássico que as pessoas que têm problema com a desocupação. Vou até dizer antes, tem gente que até não sabe que tem que pedir. Não, mas eu arrematei, eu achei que iam resolver disso. Não, você tem que pedir. O judiciário só trabalha provocado. O judiciário só trabalha quando você solicita alguma coisa. O judiciário nunca, assim, nunca é uma palavra forte, mas em raríssimas ocasiões eu vi o judiciário andar sem ser provocado. Então, você tem que entrar com esse pedido. Esse é um erro que as pessoas cometem. Mas o segundo erro é, entrei com o pedido, larguei, deixei lá, esqueci, lavei minhas mãos, né? Não, você tem que ficar ali acompanhando, fala com o assessor do juiz, acompanha o andamento, faz ali, né? Não seja chato, não trata o cara como seu empregado, porque ele não é seu empregado, mas tenta atuar ali, porque se você atuar da forma adequada, você vai ver que isso vai acelerar muito o processo, né? E assim que houver o despacho do juiz, que vai haver, gente, vai haver, não tem como não haver. Se você arrematou o imóvel te pertence, o juiz vai conceder a emissão de posse. Quando houver esse despacho, você pode tomar várias medidas para acelerar esse processo. Então, por exemplo, quando o juiz dá um despacho, isso vai vai lá para o back-office da vara, né? Vai lá para o cartório da vara. O cartório da vara é quem faz a coisa operacionalmente acontecer. Então, tem pessoas que trabalham lá que fazem as coisas acontecer. E isso leva um tempo. Se você está atento a quando sai o despacho do juiz e, por exemplo, você ligar lá no cartório da vara e disser assim, normalmente o estagiário que vai te atender, oi fulano, tudo bem? Eu sou fulano de tal, sou terceiro interessado no processo tal, eu estou ligando só para saber
se já teve andamento, decisão lá do processo número tal, a respeito do meu pedido lá de emissão de posse. Normalmente o estagiário, só um minutinho, eu vou consultar aqui, pega lá o número do processo, tenha tudo em mãos, né, para ajudar também, dá o número do processo, tal, aí a pessoa vai consultar, eu vi aqui que saiu aqui a decisão do juiz, tá, e já foi dado encaminho, não foi, só um minutinho, o cara dá um enter lá, isso já às vezes encurta algumas semanas. E o que é esse enter? Esse mandado vai ser enviado por uma outra área, que é a área onde estão os oficiais de justiça, é a central de cumprimento de mandados, com esse único enterzinho que às vezes você foi lá, ligou e acelerou algumas semanas esse processo. Bom, aí o que você faz? Terminou a tua jornada? Não, faz mais uma ligaçãozinha, liga lá para a central de cumprimento de mandados, uma historinha. Oi, tudo bom, fulano? Eu sou o fulano de tal, sou terceiro interessado no processo tal, eu vi que teve uma decisão do juiz acerca lá da emissão de posse, foi enviada para a central de cumprimento de mandados, só queria saber se já foi distribuído. Claro que não foi, você acabou de saber que, né, falar que foi distribuído lá, e normalmente, de novo, é o estagiário que vai te atender, alguém lá, algum funcionário, ele, só um minutinho, dá o número do processo, ele vai consultar. Não, acabou de entrar aqui, então tá, já foi sorteado para o oficial de justiça? Não foi, só um minutinho, pum, dá o enter, sorteia. Então você pode me passar o contato do oficial de justiça? Normalmente ele vai te passar, e você pode mandar um WhatsApp, né, se apresentar, se colocar à disposição, né, se precisar organizar lá o caminhão para recolher os bens. Lembra que eu falei da história de recolher os bens? Também, quando tem a desocupação pelo oficial de justiça, pode ser que aconteça isso. Então, você ter essa interlocução lá com o oficial de justiça pode te ajudar a acelerar esse processo também, tá certo? Então, sempre com cortesia, sempre com cuidado, fazendo esse meio de campo, vocês vão ajudar esse processo a andar muito mais rápido, de uma forma mais ágil, de uma forma mais segura. Agora, acabei de falar sobre o caso de judicial. E se for extrajudicial? Porque no judicial, o que eu acabei de dizer, é curioso, né? Muitas vezes as pessoas preferem leilões extrajudiciais por aquela percepção de que judicial é mais complicado, judicial é mais demorado, lidar com o juiz e tal, né? Então, prefere o extrajudicial. Só que olha como é que é curioso, na hora que chega na desocupação, o judicial é mais simples. A gente só faz o pedido no próprio processo que gerou o leilão, não precisa de um processo novo nem nada. Já no extrajudicial, precisa entrar com uma ação autônoma, uma ação independente. E por que a gente precisa fazer isso? Por um motivo muito simples. No judicial, houve um processo. Tem um processo tramitando. Então, você pega carona nesse processo para pedir a sua desocupação. No extrajudicial, não tem processo. Né? É tudo feito de acordo com a Lei 9.514. Né? Então, notifica o devedor não purgou a mora, não pagou a dívida lá, é feita a consolidação de propriedade, o banco leva leilão, primeiro leilão por valor da variação, segundo leilão pelo valor da dívida atualizada mais custas, até o valor da dívida atualizada mais custas, mas nada disso envolve um processo. Então, se você precisa pedir a desocupação, você tem que entrar com o processo. Claro que antes você tentou fazer a negociação, não deu certo, também não fique insistindo muito. Não deu certo, segue o processo da desocupação pela via judicial, que não é tão complicado, mas você tem que entrar com um processo novo. E aí, gente, é muito importante você fazer o pedido da forma certa. Então, por exemplo, você faz um pedido com liminar, você tem que fundamentar, você não, né, o teu advogado, da forma correta. Então, é importante você atuar com um advogado que tenha conhecimento sobre o tema, né, que possa te dar o melhor auxílio. O profissional de advocacia é um profissional importante dentro dessa tua jornada. Ele vai te ajudar, é um grande parceiro que você vai ter nessa jornada. Procure bons profissionais. É óbvio que a gente está sempre tentando otimizar os nossos custos, mas a gente tem que otimizar de uma forma inteligente. Não adianta você contratar alguém que não tem nenhuma experiência no tema e que vá, né, construir uma peça mal redigida, que vá atrapalhar ao invés de ajudar a tua jornada. Né? Então, é muito importante. Claro que, às vezes, as pessoas não têm as vantagens que quem está numa mentoria como quem está comigo, além de ter acesso a muitos advogados lá dentro da comunidade, que são caras que também arrematam, que conhecem com profundidade, que são parceiros de comunidade, que dão preço, né, condizentes, ou que podem ter lá fácil alguém dizer, eu trabalhei com fulano, eu trabalhei com ciclano, me ajudou. Aqui, talvez fora, você vai ter que buscar, né, mais na tentativa e erro. Às vezes acontece, né, de buscar profissionais que se colocam como tendo muita experiência e depois você vai ver na prática que não tem tanta experiência assim. Mas acontece, é o que tem que fazer, você tem que buscar bons profissionais, né? E aí vai entrar com o seu pedido da forma adequada, com a petição adequada, né, para acelerar esse processo. E se você fizer isso da forma correta, não tenham sombra de dúvida que vocês vão conseguir fazer
a desocupação de vocês de uma forma segura, de uma forma eficiente, rápida, sem muita dor de cabeça. Agora, vamos lembrar os 3 passos para a gente fazer isso. Primeiro, a gente precisa se livrar daqueles preconceitos, começar a entender, né, como é que todo esse arcabouço legal funciona. 2, a gente precisa entender as regras do jogo, a gente precisa saber como funciona, saber quem é esse devedor, as regras de funcionamento do leilão, quem é esse devedor, quem é esse ocupante, como esse cara está se comportando, e tudo isso são coisas que a gente faz antes do leilão, ou seja, é aquela frase que eu falei que é muito importante, a desocupação começa antes mesmo da gente arrematar o imóvel. E por fim, a gente precisa entender no passo 3 que a desocupação, quando feita da forma correta, ela agiliza e muito essa caminhada, muito. Eu espero que a compreensão dessas 3 etapas possa ajudar você a trilhar esse caminho da desocupação com segurança, com eficiência, sem dor de cabeça e vencendo esse grande mito que é a parte de desocupação dos leilões de imóveis, tá bom? Galera, top demais! Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje, que tenha ajudado vocês bastante nessa jornada. E não esqueçam, se você gostou de tudo que você está vendo aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto, ele é muito importante para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Deixe o seu comentário aqui, fala do que você gostou, que tipo de assuntos você gostaria de ver aqui, que com certeza a gente vai usar o teu feedback para construir mais conteúdos. E não acabou não, hein, galera? Agora vai lá no meu Instagram, que é Renato Paranhos, vai lá no Instagram, bota @Renato Paranhos, tudo junto. Vai no meu Instagram, que a gente vai ter lá uma caixinha de perguntas e eu vou estar respondendo ao vivo as suas perguntas. Então, como prometido no começo dessa live, vai ter interação sim, moçada. Não é só essa live gravada, que ela foi gravada, como eu disse, por precaução, porque eu estou no meio do voo e não queria correr o risco de ter atraso e acabar não conseguindo fazer a live para vocês, porque é um tema importante. Então, eu vou estar lá no Instagram respondendo as perguntas de vocês. Estou esperando vocês por lá. Então, antes de ir para lá, não esquece de deixar teu like, não esquece de deixar teu comentário e nos vemos na próxima quarta-feira para mais uma live sobre leilões de imóveis. Grande abraço para vocês, tamo junto e até quarta-feira que vem.